O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Gloriosa Mãe guerreira, Dona das tempestades, protegei a nós e nossas famílias contra os maus espíritos, para que eles não tenham forças de atrapalhar a nossa caminhada e que não se apossem da nossa luz. Ajudai-nos, Mãe, para que as pessoas mal intencionadas não destruam a nossa paz de espírito. Mãe Ansã, cubra-nos com seu manto sagrado e leve, com a força dos seus ventos, tudo que presta para bem longe. Ajudai-nos na união de nossas famílias, para que a inveja não destrua o amor que há em nossos corações. Mãe Ansã, em vós nós cremos, esperamos e confiamos. Ficai sempre ao nosso lado, para que possamos enfrentar de fronte erguida e rosto sereno todas as tempestades e batalhas de nossas vidas, para que, vencedores de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possamos agradecer a vós, nossa protetora, e render graças a Deus, Criador do céu, da terra e da natureza. Este Deus que tem o poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Que assim seja, Mãe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado Pai, estamos todos mais uma vez reunidos em Teu nome e pedimos por todos que estão aqui presentes, por seus familiares e seus amigos. Mas pedimos, Pai, pedimos pela força das correntes de Umbanda. Pedimos pela força e pela proteção dos orixás de Umbanda. Pedimos pela força e pela proteção de Miguel Arcanjo, de Melquisedeque e da Fraternidade Branca Universal. Pedimos pela força e pela proteção da corrente franciscana e do caboclo Tupinambá. E pedimos pela força, pela proteção e pelo concurso de todos os guias de luz responsáveis por este trabalho, e nos colocamos à sua disposição. Pedimos também, Pai, por todos os seus filhos que habitam este planeta, encarnados e desencarnados, que de alguma forma
o seu amor possa abrandar as provações de todos nós. Que a luz do seu conhecimento possa clarear o nosso caminho, para que nós possamos enxergar o caminho que leva a Ti. Que nós possamos, desta forma, acelerar a nossa evolução espiritual. Pedimos também, Pai, por todas as crianças do mundo, principalmente por aquelas mais necessitadas, aquelas que são maltratadas, abusadas, largadas, subjugadas, aquelas que não têm um lar para morar, aquelas que não têm um prato de comida para comer, não têm uma família, não têm pais e mães, irmãos e irmãs, para abraçarem e serem abraçadas. Aquelas que muitas vezes moram nas ruas, ao relento, embaixo de viadutos. Que o seu amor possa aquecer o coração de toda a humanidade, de todos os seus filhos, para que se possa cumprir o mandamento que o nosso Mestre nos deixou: amar ao próximo como Ele nos amou. Pedimos também, Pai, por todas as crianças da creche Santa Clara e por todos aqueles que ajudam os programas sociais da CFA e a creche Santa Clara. Pedimos também, Pai, por todos os espíritos encarnados ou desencarnados, cujos nomes foram colocados na caixa de solicitações. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, Cântico de Simeão. Lucas capítulo 2, versículos 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e estava sobre ele um Espírito Santo, pelo qual Espírito Santo lhe fora revelado que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E com o Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por este o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora tu, Senhor, despedes em paz teu escravo, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a salvação, que preparastes ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória de teu povo de Israel. Seu pai e sua mãe maravilharam-se do que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este é posto para a queda e para levantamento de muitos em Israel, e para sinal de contradição. E também uma espada transpassará a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. Havia também uma profetisa de nome Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era ela de idade avançada, tendo vivido com o seu marido durante 7 anos. Viúva de 84 anos, que não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações. Esta, chegando na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam o resgate de Jerusalém. Quando se tinham cumprido todos os preceitos de acordo com a lei do Senhor, regressaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Todas as vezes que uma criatura se alçou a essa elevação espiritual, encontra irmãos que lhe percebem a grandeza de alma, a profundidade do mergulho, a seriedade do contato. Homens ou mulheres, geralmente já bastante evoluídos, sentem
e se tornam felizes por encontrar o novo homem. Tomam o menino em seus braços. Lindo eufemismo para exprimir a intimidade do abraço. E louvam a misericórdia divina. Sabem também, e muitas vezes o dizem, que o espírito da criatura que teve o sublime encontro será traspassado por uma espada de dor, atacado pelos que ainda vivem para a matéria, sem sequer conhecerem que existe o espírito, ou mesmo pelos que teoricamente, crendo na imortalidade, vivem enclausurados no dogmatismo estreito, julgando-se donos absolutos da verdade total, e perseguem os que não leem pela sua mesma cartilha. Maria sofreu por parte do clero de sua época, ao ver seu filho assassinado. Outros sofrerão a mesma coisa em tempos posteriores, porque os homens são os mesmos, fanatizados, enquanto não descobrem a liberdade dos filhos de Deus. Ainda não aprenderam que o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O caso de Ana chama-nos a atenção para a dedicação que, depois de certa idade, as criaturas fazem de suas vidas a Deus. Embora durante a juventude vivam a vida do mundo, depois de algum tempo, sentindo o vazio, se dedicam à vida de orações e jejuns, aguardando o Messias. Todo o simbolismo da vinda do Messias é assim compreendido. É o nascimento do Cristo interno, do Cristo de Deus, que vem resgatar o povo de Israel, isto é, as criaturas que, mesmo pertencendo a Deus, estão mergulhadas na matéria, combatendo a Deus, que é o sentido da palavra Israel. Aspiração comum a toda a humanidade. É mais sentida e mais forte depois que chegaram as desilusões da vida terrena, com o afastamento de tudo que se tem de mais caro, bens, riquezas, situações, amores, mocidade, quando tudo aparece realmente como é, ilusório. Então o espírito se volta para Deus e fica ansiosamente aguardando o aparecimento do Messias dentro de si mesmo. Então, esse evangelho desta noite traz para a gente o fato, né, de que Jesus tinha nascido. Então José e Maria levaram ele ao templo para seguir o que estava escrito na lei e ele ser batizado. Mas a interpretação que o pastorino faz é muito interessante. E ali naquele templo tinha uma pessoa de nome Simeão que, pelo que está escrito no próprio Evangelho, ele tinha uma capacidade de comunicação com o mundo espiritual, ou seja, uma capacidade mediúnica ao ponto de se comunicar com espíritos. Então ele fala que ele estava acompanhado de um Espírito Santo. Normalmente se falava esse termo Espírito Santo para distinguir espíritos evoluídos e iluminados de espíritos não iluminados. Então ele estava, o que normalmente hoje em dia se dá o nome de guia espiritual, né? Então ele estava acompanhado de um guia espiritual que comentou para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo. Então ele vai até o templo também exatamente no momento que Jesus chega com a família dele para ser batizado. Então ele pega o menino no colo e ele reconhece no menino o Filho de Deus, né? O que significa esse termo Filho de Deus? Filho de Deus, todos nós somos. Antigamente, principalmente lá na Judéia, na Palestina, quando se falava que alguém é filho de algo, é que alguém possui aquela característica daquele algo, né? Então, quando se dizia que alguém era filho de Deus, queria se dizer que é uma pessoa divina, ou seja, divinizada, ou seja, uma pessoa que evoluiu ao ponto de estar
sempre conectada com a divindade, está num patamar de evolução, num nível de frequência vibratória espiritual tão forte que ele está sempre em contato com o mundo divino. Que é uma coisa que nós todos podemos entrar em contato, né? Nós também somos filhos de Deus, nós também temos essa capacidade de sermos, né? De termos esse contato com a divindade. Basta que a gente não só saiba o caminho, né? Saber o caminho é 1% do aprendizado. Praticar o caminho é 99% do aprendizado. A gente não alcança a nossa evolução se a gente não praticar aquilo que Jesus demonstrou, né? Aquilo que Jesus ensinou e demonstrou para a gente. Não adianta a gente ficar numa situação muito passiva, aguardando que algo aconteça, porque nada vai acontecer na nossa vida, espiritualmente falando. Na nossa evolução espiritual, se nós não fizermos nada por nós, se nós não buscarmos o caminho, nós não evoluiremos. Nós podemos até aprender muitas coisas, mas precisamos colocar em prática, né? O grande significado de estarmos todos aqui encarnados, né? Tendo esse corpo de carne na matéria densa, é exatamente isso, aprendermos, né? Muitos de nós nem conseguimos aprender, então a gente, né? A misericórdia divina proporciona para nós várias encarnações, para que a gente aprenda. Por quê? Porque nem Jesus, o ser mais evoluído que já esteve nesse planeta, tem a capacidade de modificar a gente internamente para que a gente evolua. Ele não tem, nem ele tem a capacidade de fazer a gente evoluir espiritualmente. Ele trouxe a mensagem. Ele não veio fazer ninguém evoluir. Ele veio trazer a boa nova, o evangelho, né, que é o significado de boa nova. Ele veio trazer essa boa nova para que a gente possa decidir se a gente quer ou não seguir esse caminho que ele trouxe, né? E aqui vem esse exemplo dessa pessoa mais evoluída, e também esse evangelho toca no exemplo de uma senhora de nome Ana, né, já idosa, 84 anos, né, que vem mostrar, né, vem exemplificar o que acontece com, assim, a grande maioria de nós. A gente vivencia extremamente a matéria, né? A gente vivencia extremamente tudo aquilo, todos os recursos que estão ao nosso alcance, achando que a gente, que está o erro, né? Achando que teremos aquilo eternamente. Então a gente precisa primeiro entender, né? E aceitar. Eu acho que o maior problema é aceitar. A gente precisa entender e aceitar que somos espíritos imortais. Nós estamos momentaneamente encarnados. Porque se a gente achar que só viveremos esta vida, aí sim, nós cometeremos atrocidades enormes, porque a gente vai precisar ter tudo o que for possível nesta vida. E aí é que está o grande erro. A gente tem que abrir a nossa perspectiva, enxergar num horizonte mais real, né, e entender a nossa realidade de espíritos que vêm reencarnando e vamos continuar reencarnando graças à misericórdia divina, para que a gente possa aprender. Então, partindo dessa realidade, se a gente aceita essa realidade, né? Esse é o primeiro passo. Se a gente aceita essa realidade do que somos e não do que estamos encarnados. Somos espíritos. Se a gente aceita essa realidade, então a gente tem que começar a ver o seguinte: bom, se eu vou e volto, e toda vez que eu vou para o mundo espiritual, eu abandono tudo que eu tenho aqui, eu sou obrigado a abandonar tudo que eu tenho aqui, né? Então, que valor eu vou dar a essas coisas? Temos que dar o valor necessário. Sim, se estamos encarnados num mundo material, é porque precisamos
usar esses recursos materiais da melhor forma possível para que a gente evolua. É por isso que estamos aqui, né? A encarnação, ela é tipo uma âncora de um navio, né? As emoções são como um mar muito revolto, né? As características humanas, de uma forma geral, são como um mar muito revolto, principalmente as características humanas egóicas, né? Egoísticas. E a encarnação é o quê? É como uma âncora que fixa a gente para que a gente não balance e não vá afundar. Então, nesse simbolismo, né? Nessa metáfora, nesse simbolismo, a gente pode entender o que é a encarnação. A encarnação faz com que a gente, apesar de vivenciar, né, todas essas características humanas, a gente continue com a capacidade de progredir, se a gente quiser. Isso é o que a gente estava falando desde o início. É uma opção nossa. Não adianta ficar procurando lugares e pessoas achando que isso vai mudar a nossa forma de ser. Não vai. A gente tem que despertar para isso. Então, ficar frequentando lugar ABC, ficar executando ritual ABC, isso não vai garantir nossa evolução. Agora, se nós estivermos com a vontade de evoluir, e se nós estivermos praticando o que Jesus nos deixou, o ensinamento que Ele nos deixou, com a finalidade de evoluirmos, aí sim, frequentar esses lugares pode nos ajudar muito, né? Porque eles ajudam a gente, nos botando nossos pensamentos mais alinhados, né? Tirando um pouco dessa sobrecarga energética que todo mundo tem, né? Do dia a dia do nosso cotidiano. Para finalizar, né? Nosso planeta está passando por um processo efetivamente de separação do joio e do trigo, né? Vou tentar explicar rapidamente. O joio e o trigo nasce e junto dele nasce o joio, que é uma erva daninha. E eles nascem juntos, né? Muito entrelaçados, vamos dizer assim, muito próximos. E não adianta o agricultor querer cortar o joio antes do tempo, porque ele vai estragar o trigo, que não estará maduro. Então, até então, nós estivemos num momento em que o joio e o trigo podia estar crescendo junto, né? Mas agora é o momento dessa separação do joio e do trigo. Se a gente prestar atenção, a humanidade ela está muito polarizada, né? A humanidade, assim, a gente nota que tem pessoas que sintonizam com uma determinada frequência vibratória, e normalmente é uma frequência vibratória muito baixa, e não desgrudam dessas frequências, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, então é aquilo que eu estou falando, ninguém vai conseguir mudar ninguém, então não adianta também a gente querer gastar nosso tempo tentando mudar as pessoas. A gente pode tentar mudar a nós mesmos, tentar, se é que a gente consegue. Porque a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. A gente vai ter que dar o devido valor. Abrir mão não é jogar fora não, tá, gente? É dar o devido valor às coisas. Para que essas coisas a gente possa usar durante todo esse nosso processo de evolução, nessa encarnação, e depois a gente possa abrir mão delas no momento em que a gente tiver que abrir mão, sem ter nenhum apego, totalmente desapegado. Entender que aquilo foi útil durante esse momento de aprendizado e que agora a gente vai para um outro momento, né? Então, eu acho que a grande mensagem desse evangelho de hoje é esse: a gente precisa despertar, a gente precisa entender, a gente precisa adquirir conhecimento com base no evangelho. Jesus trouxe tudo que é necessário para a gente evoluir, é só pegar o evangelho e ler. Gente, evangelho e Bíblia tem em várias línguas, em várias formas, é uma questão de vontade. Hoje em dia tem na internet, né? Tem em meio digital, tem em meio material, em papel, em livro,
tem de todas as formas, né? Por vários processos religiosos, né? Tem o evangelho espírita, tem o evangelho católico. Então, não é por falta de opção, não é por falta de fonte de informação. É muito mais uma questão de opção nossa, da gente querer ou não. Então, é ler, procurar entender a mensagem que Jesus deixou e praticar, né? 1% é só o conhecimento, 99% da nossa evolução é a prática do bem, conforme Jesus deixou pra gente. Então, esse evangelho dessa noite serve para despertar naqueles que quiserem. Temos o livre-arbítrio. É para quem quer. Ninguém vai ser obrigado. É para quem está disposto a fazer sua evolução espiritual. Esse evangelho é para que a gente possa despertar nesse sentido, para que a gente possa buscar esse nosso caminho. E qual é o caminho? Jesus deixou isso muito claro: amar ao próximo como Ele nos amou. Só isso. Tudo que Jesus trouxe na Boa Nova é isso: amar o próximo como Ele amou. Ele é o modelo de como amar ao próximo, né? Lógico, a gente não vai dar grandes passos, a natureza não dá grandes saltos, mas cada passo que a gente der em direção à luz, mais próximo estaremos da luz. Mas cada passo que a gente der ao contrário, mais longe estaremos da luz. Cabe a gente decidir qual o caminho que a gente quer tomar. Vamos pedir forças para o passe. Senhor, dai-nos força para o passe, que através de nossas mãos possam fluir essas energias trazidas pelos guias espirituais, essas energias que nos equilibram, que limpam o nosso campo astral, o nosso campo energético, que nos apaziguam, que afastam as más energias e que podem até nos curar. Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja.